O papel da mulher no cristianismo, do primeiro século até hoje. A presença da mulher no cristianismo é um tema rico e complexo, que atravessa séculos de história, cultura e teologia. Desde as origens do cristianismo, as mulheres desempenharam papéis cruciais na fé, nas comunidades cristãs e na disseminação da mensagem de Jesus. Porém, esse papel foi marcado tanto por atitudes inclusivas, quanto por desafios impostos por sociedades patriarcais que influenciaram a interpretação e prática da fé em diferentes épocas. A mulher no cristianismo do primeiro século, participação e liderança. No primeiro século, o cristianismo surgiu em um contexto cultural greco-romano predominantemente patriarcal, no qual as mulheres tinham um papel social restrito na vida pública e política. Mesmo assim, as primeiras comunidades cristãs abriram espaço para que as mulheres participassem ativamente das atividades religiosas e sociais. Uma das figuras mais emblemáticas dessa época é Maria Madalena, que está presente nos 4 evangelhos como uma das mulheres que acompanhavam Jesus. Ela foi a primeira a testemunhar a ressurreição, o evento central do cristianismo, e a anunciar essa notícia aos apóstolos. Por isso, Maria Madalena é frequentemente chamada de Apóstola dos Apóstolos. Seu papel indica que as mulheres, desde o início, foram protagonistas da fé cristã. Além dela, outras mulheres são mencionadas no Novo Testamento como participantes importantes nas primeiras comunidades. Maria, mãe de Jesus, é uma figura venerada por seu papel fundamental na encarnação e na vida de Jesus. Júnia é citada na carta aos Romanos como uma apóstola de destaque, uma referência que desafia interpretações tradicionais que minimizaram a participação das mulheres em ministérios na igreja primitiva. Mulheres como Lídia, uma comerciante de púrpura em Filipos, convertida por Paulo, serviram como hospedeiras para as reuniões dos cristãos em suas casas, criando espaços cruciais para a propagação da fé. Tabita, também chamada Dorcas, é descrita no livro dos Atos dos Apóstolos como uma mulher dedicada à caridade, que ajudava os pobres e era muito querida na comunidade. Essas mulheres combinavam fé, liderança e ação social, indicando que o cristianismo apostólico valorizava o engajamento feminino. Porém, dentro desse cenário de contribuição feminina, documentos do Novo Testamento refletem as tensões da época, com recomendações para que as mulheres fossem submissas em determinadas situações, especialmente nas epístolas de Paulo. Isso mostra que as comunidades cristãs precisavam conciliar a valorização das mulheres com as normas culturais vigentes. Mulheres e autoridade na igreja primitiva. Nos primeiros séculos do cristianismo, as mulheres podiam assumir funções de liderança espiritual, como profetisas, diaconisas e missionárias. Textos antigos e epístolas mencionam mulheres que exerciam essas responsabilidades, indicando a presença feminina na autoridade eclesiástica. A diaconisa Olímpia, do século IV, é um exemplo histórico de mulher com cargo oficial de serviço na igreja. O mesmo podemos dizer sobre Grapte, que liderava grupos de viúvas dedicadas à oração e ao cuidado dos necessitados. Essas mulheres tinham um papel pastoral importante e integravam a estrutura eclesial. A vida das primeiras cristãs era muitas vezes marcada pela escolha do celibato, visto como uma forma de dedicação total à fé e ao serviço comunitário. Essa opção permitia às mulheres ultrapassar algumas limitações impostas pela sociedade romana, ganhando autonomia e espaço de influência na igreja. A partir do século III e IV, as ordens monásticas femininas começaram a se firmar, abrindo novas possibilidades para o papel das mulheres. Conventos e mosteiros foram centros de aprendizado, oração, hospitalidade e trabalho social, onde mulheres puderam exercer liderança e construir uma rede de solidariedade cristã. O papel das mulheres na Idade Média. Restrição e influência. No período medieval, a Igreja institucionalizou formas mais rígidas de autoridade, predominantemente masculinas. Ainda assim, as mulheres encontraram maneiras de expressar seu papel religioso, seja por meio da vida monástica, seja por meio da santidade e do misticismo.
Santa Teresa de Ávila, no século XVI, emergiu como uma grande reformadora da Ordem Carmelita, escritora mística e doutora da Igreja, sendo uma das mulheres mais influentes da história cristã. Santa Catarina de Siena, outra figura magna, teve papel político e espiritual decisivo na Igreja, influenciando papas e reis. Apesar de a Igreja restringir a ordenação de mulheres e o acesso a posições oficiais de poder, as mulheres medievais se destacaram na fundação de instituições de caridade, hospitais, escolas e na transmissão cultural e espiritual. A mulher no cristianismo moderno e contemporâneo. Com as mudanças sociais e culturais dos últimos séculos, especialmente a partir do Iluminismo e das revoluções industriais, o papel da mulher no cristianismo foi sendo questionado e transformado. No século XX e XXI, mulheres passaram a ocupar cargos de liderança em várias denominações cristãs, como pastoras, bispas, teólogas e missionárias. Muitas igrejas protestantes reconheceram o ministério feminino, enquanto o catolicismo romano mantém restrições à ordenação sacerdotal para mulheres, embora a presença feminina nas áreas teológicas, pastorais e sociais seja muito forte. Diversas mulheres têm se destacado no cenário cristão contemporâneo, como a teóloga feminista Elizabeth Johnson, que discute a importância da mulher na teologia e na igreja, e Christine Schenck, que pesquisa e valoriza o papel das mulheres na história do cristianismo primitivo. As mulheres também lutam por igualdade dentro das instituições religiosas, questionando interpretações bíblicas e tradições que limitam seu acesso a postos decisórios. Esse movimento tem provocado debates importantes e progressos em muitas comunidades de fé. Algumas mulheres que marcaram o cristianismo. Maria, mãe de Jesus, século I, figura central e símbolo de fé e maternidade divina. Maria Madalena, século I, testemunha da ressurreição e evangelizadora da fé. Júnia, século I, apóstola mencionada por Paulo, símbolo de liderança. Lídia, século I, comerciante e líder de igreja doméstica. Tabita, Dorcas, século I, destaque na caridade e assistência aos necessitados. Olímpia, século IV, diaconisa com papel pastoral na igreja. Santa Teresa de Ávila, século XVI, reformadora da igreja e mística destacada. Santa Catarina de Siena, século XIV, influência política e espiritual na igreja medieval. Elizabeth Johnson, século XX-XXI, teóloga feminista que valoriza o papel da mulher. Christine Schenck, século XX-XXI, pesquisadora da história das mulheres no cristianismo. Considerações finais. A trajetória da mulher no cristianismo é marcada por avanços, recuos, desafios e conquistas. Desde as primeiras comunidades até o século XXI, as mulheres trouxeram vida, fé e transformação para as igrejas e para o mundo. Apesar das dificuldades históricas, elas continuam a ser fundamentais para a construção e renovação da fé cristã. A valorização desse papel e a luta por maior reconhecimento e igualdade são essenciais para que o cristianismo continue a refletir os valores de justiça, amor e dignidade que estão no coração da mensagem de Jesus. Obrigado pela atenção, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.